Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 10 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, depois de um aborto espontâneo, percebi que algo muito estranho estava acontecendo comigo. Nunca passei por tantos problemas em todas as áreas da minha vida, diz a nossa ouvinte. Foi aí que eu descobri que a minha sogra faz bruxaria para me destruir. Eu confesso que eu estou morrendo de medo dela e de suas bruxarias. Ela me entregou na mão do diabo e ele está brincando comigo. Como me livrar disso? É possível que uma bruxaria destrua a vida de um cristão? O que devo fazer para que o diabo não mais ataque a minha vida? Que pensa você sobre esse assunto, ouvinte amado? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, não foi isso, pastor Paulo? Depois de um aborto espontâneo, percebi que algo muito estranho estava acontecendo comigo. Bom dia aos colegas debatedores, ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, eu escolhi essa frase exatamente porque eu creio que é aí que começa o problema da nossa querida ouvinte. Porque eu estive fazendo uma análise, uma pesquisa sobre os traumas pós-aborto espontâneo, e realmente o aborto espontâneo, seja qualquer tipo, mas no caso o aborto espontâneo, ele traz uma quebra de expectativa muito grande para a pessoa, para a mulher. Traz para ela também um sofrimento muito grande, porque ela estava com uma esperança de gerar um filho. Isso é fundamental, é importantíssimo para uma mulher. E ela, após essa perda do filho por um aborto espontâneo, ela começa a ter uma série de problemas de ordem psicossomáticas. E ela então entrou possivelmente numa depressão. E o medo, a culpabilização e uma série de outros fatores conjugados trouxe para ela uma forma de desesperança. Ela ficou desacreditada, ficou medrosa. E aí os problemas que por vezes existem, e isso é natural, todos nós temos problemas, eles tomaram uma proporção bem maior e ficaram bem mais amplos para ela. Então ela se vê diante dessa dificuldade que foi originária do aborto espontâneo que aconteceu com ela. Então eu creio que essa irmã, a partir daí ela começa a ter sentimentos negativos, a começar a sentir um nada, a querer achar um culpado, e é muito natural, tem que alguém ser culpado dessa realidade. Então eu creio que o problema começa aí, tem uma origem mais psicológica do que espiritual. Conosco no programa de hoje também o pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama. Quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor. Bom dia, bem-vindo. Concorda com o que disse o pastor Paulo? Com certeza. Bom dia a todos os debatedores, ouvintes. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Realmente
o que o pastor Paulo falou é uma realidade. O que ocorre é que ela está passando agora por um problema psicológico terrível, primeiro porque ela criou expectativas, né? E se cria uma expectativa muito grande e de repente essa criança é abortada, ela agora entra em pânico, ela está naturalmente depressiva, e quem está depressivo, entre pânico, ela começa a achar que tudo dá errado na vida, né? Que todas as pessoas estão contra ela, e por isso ela está passando por um momento muito estranho. Esse momento muito estranho, ela precisa ser tratada, né? Tanto psicologicamente como espiritualmente, porque há um nível de estresse e de depressão muito grande na vida dela. Com a gente também no programa de hoje a queridíssima missionária Vanderly Medeiros, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda, Vanderly. Você concorda com os companheiros? Que pensa você sobre essa frase inicial ainda, quando a nossa ouvinte faz referência à questão do aborto espontâneo? Foi destacado aqui que o aborto espontâneo pode ser um gerador dessa dificuldade toda aí. Qual a sua opinião? Sim, bom dia, J.R. Vargas, aos debatedores que estão aqui na mesa e a todos os nossos ouvintes. Olha, eu creio que esse problema dessa irmã é um problema muito, muito complexo realmente, porque a mulher, quando está grávida, ela tem uma expectativa. Eu sou mãe de 3 filhos e sei muito bem do que estou falando. E todas as mães que estão me ouvindo sabem disso. Agora, eu nunca tive um aborto, graças a Deus. Mas imagina uma mulher que está à espera de uma criança e de repente ela tem um aborto. É uma coisa assim muito séria. Isso abalou, tenho certeza absoluta. Porque a mulher, quando está grávida, ela fica muito fragilizada, né? Existe algo assim que mexe muito com o emocional e tal, enfim. Então, quando isso é cortado, tirado, assim, de uma forma brusca que foi, um aborto, né? Então, já tinha que ver um culpado. E coitada da sogra foi que levou a culpa do problema. Essa nossa querida ouvinte, ela nos conta, companheiros, que ela parece que o aborto foi assim, uma marca, né? Um divisor de águas na história dela, porque ela diz que a partir dali ela descobriu. Ou seja, na perspectiva dela, ela diz: nunca passei por tantos problemas em todas as áreas da minha vida a partir do aborto espontâneo. Foi aí que descobri, ela descobriu, de alguma maneira. Como é que descobre isso? Descobri que a minha sogra faz bruxaria para me destruir. Ou ela viu, ou a sogra disse, ou alguém disse que a sogra faz, verdade, não é isso? Porque, aparentemente, e lendo aqui o e-mail inteiro da nossa ouvinte, não há razão para ela ter uma interpretação sem, pelo menos um tintim de... certeza, não é uma desconfiança, né, missionária? É uma desconfiança. Eu creio o seguinte, olha, eu não gosto de muito, assim, diabolizar as coisas, de falar que tudo é macumba. Eu já não gosto muito desse negócio, não. Sabe? Eu já tive, eu moro do lado de pessoas espíritas, terreiros de macumba, essas coisas todas, mas eu não gosto de dar muito ibope pro diabo, não. Eu creio que esse problema aqui da sogra, sabe? Isso aí a irmãzinha tá debilitada e se houve uma interferência da sogra, eu creio que isso não pode ter sido afetado dessa maneira, que se tiver pessoas até crentes mesmo, eu conheço irmãs na igreja, de círculo de oração, que tem esse problema de aborto, assim, entende? E acontece essas coisas. Mas ela tá falando que tem outras coisas, né? Que ela não menciona exatamente quais são aqui, mas outras áreas da vida dela é aquele negócio, tem no maré. A questão, JR, é o seguinte, é que ela antes do aborto, ela lutava, vencia os problemas, ela tinha mais, vamos dizer assim, condições físicas. A missionária usou 2 palavras que me fugiram na hora, que era a palavra fragilizada e debilitada. E de fato, depois que a pessoa fica fragilizada e a pessoa fica debilitada, ela tem uma tendência a superdimensionar os problemas. Basta a gente fazer um retrospecto na Bíblia, por exemplo, no caso de Elias. Diz o capítulo 17, o último versículo, que Elias saiu e a mão do Senhor estava sobre Elias. Logo depois Elias tem aquele grande evento ali, mata aqueles profetas de Baal, depois ele cai em depressão. Ele vai para debaixo de um zimbro e quer morrer.
Entendeu? Então a pessoa fragilizada, ela tem uma tendência de dizer, mataram todo mundo, só eu escapei. E Deus falou, rapaz, ainda tem 7 mil, rapaz. Então o camarada acaba superdimensionando os problemas. Os problemas que existiam na vida dela, na minha percepção, eram normais. A partir do momento que ela ficou fragilizada, debilitada, para enfrentar esses problemas, eles têm uma proporção muito maior. E aí ela acaba vendo essas coisas. E na verdade, o que ela está falando da sogra é verdadeiro. Ninguém está dizendo que não seja. Só que ela está dando um tom mais forte, está dando um conteúdo um pouco mais amplo, ela está dimensionando essa realidade, porque ela esqueceu de algumas coisas que a Bíblia nos garante. A Bíblia diz que os que são nascidos de Deus, o inimigo não lhe toca. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, eu vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes e todo mal. Então, ela está esquecendo que ela é superior a todas essas coisas. E por que razão que ela está com medo? Ela até chega a dizer, estou com muito medo. Ora, como um crente em Jesus vai ter medo de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria? Como um crente de Jesus vai ter medo? Se ele sabe que Jesus é muito maior, o que está nele é maior do que o que está no mundo. Isso aí. Então, só porque ela está fragilizada, então ela fica pensando assim, achando que aquilo que está acontecendo, a bruxaria que está acontecendo contra ela vai afetar, então vai afetá-la. Então ela se sente muito prejudicada com isso, e tudo tem uma base, tudo tem uma causa. O espiritual dela também está fragilizado. Eu já presenciei algumas situações dentro de igrejas, o JR, que às vezes causa esse problema aqui. A pessoa passa por um momento difícil, ou está passando por um momento difícil, e procura uma oração, ou alguém está orando, e daqui a pouco, por saber do problema que essa pessoa está atravessando, geralmente fala, olha, tem uma bruxaria para você. Realmente e é aí, isso. Por ela já estar fragilizada emocionalmente, ela começa a querer saber que tipo de bruxaria, e aí já começa a se colocar um dos familiares, e aí entra a sogra, porque ela diz que ela soube, e aí eu descobri. Ela não fala de que forma descobriu, né? Mas aí nós começamos aqui a analisar uma série de coisas. Ela fala, porque vocês sabem bem que o e-mail que o ouvinte, que a gente recebe, é o e-mail mais longo, que tem detalhes, e que às vezes a gente, para preservar a identidade, que às vezes é uma coisa tão particular, não nesse caso aqui, mas em tantos outros casos, é muito pessoal, que assim, é fácil para as pessoas, quem conhece, né? A gente não, mas quem conhece a pessoa diz, fulana de tal. É verdade. Né? Então a gente aqui tem um cuidado enorme com isso. Vocês, companheiros aqui, sabem, a gente preserva a identidade dos ouvintes, não só do ouvinte que escreve, mas do ouvinte que depois opina, do ouvinte que liga. Enfim, é um cuidado, é um zelo que a gente tem com o ouvinte desde que nós iniciamos aqui. Mas ela nos conta como ela descobriu. Ok. Tá certo? Okay. E é uma informação muito importante para a gente entender esse processo como um todo, tá certo? Sim. De alguma forma, diz a nossa ouvinte que ela chegou a manifestar. A ouvinte chegou a estar possessa, e enquanto possessa, certo? Ela diz aqui que o diabo disse, o inimigo disse pro marido dela, certo? Que quem fez o trabalho foi a sogra dela. Então, ela está acreditando no que disse o inimigo pro marido dela. É o retrato que aí está. Logo nós vemos que realmente existe as manifestações, existe a atuação do inimigo, existe a atuação do diabo, isso é óbvio. Nenhum de nós aqui da mesa com certeza descrê dessa manifestação diabólica. Ele existe, ele é real. Agora, realmente, se a partir daí que acontecem os fatos, nós precisamos então partir para uma orientação para o ouvinte, pelo menos penso eu assim, no sentido dela procurar a proteção de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mal algum pode chegar à tenda. Ela diz ainda, pastor Sérgio, que ela vai à casa da sogra, ela está bem, quando ela sai, ela passa mal. Então ela está associando de fato, e até eu queria identificar isso com os irmãos para ouvi-los sobre esse assunto, porque a Bíblia diz, Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. É verdade. Tá certo? Que dele não vem coisa boa para ninguém. Então, por que acreditar que quem disse isso, sendo ele que disse isso, é verdade? Entendeu? Por que acreditar que foi a sogra que fez
de fato a bruxaria? Entendendo? É uma questão. Sim, mas por outro lado. Vamos lá, é uma questão. Vamos lá, por outro lado. Até que ela chegue à certeza disso, eu acho que ela deve procurar se revestir em Deus. Revestir, claro. Haver tá um faltando isso aí. Deus, porque está faltando isso aí, porque há uma ação diabólica, há uma ação maligna contra ela. É verdade. E ela tem que se revestir em Deus, buscando armas espirituais. E outra coisa, pastor, se está havendo toda essa festa do diabo assim, que está havendo uma festa ali, né? O diabo manifesta nela e fala pro marido dela que vai a sogra que fez. Aí começa aquela contenda ali, aquela bagunça toda na família. Tá virando um pandemônio mesmo. Por quê? Porque tá vindo brechas. Entende? O diabo tá encontrando brecha, porque se essa irmãzinha buscasse a Deus, eu tenho certeza que o diabo não ia ter esse poder todo de fazer uma desgraça dessa. É porque alguma coisa não tá no altar de Deus. Ele tá se aproveitando até do momento. João 8:36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você é livre. Então, se você é livre, o diabo não pode fazer essa bagunça na sua vida. Entende? Eu discordo disso, de pessoas que são lavadas no sangue de Jesus e que ficam toda hora com o diabo no corpo, recebe demônio, e porque o diabo falou, porque o diabo disse, e fica diabolizando o tempo todo. Não, tá faltando alguma coisa. Porque não pode, isso não é o normal. Eu concordo muito com a missionária, porque assim, se ela é crente em Jesus Cristo e tem o Espírito Santo na sua vida, o diabo não pode ocupar o corpo que é templo do Espírito Santo. Não pode. Dois corpos, nesse caso aí, não ocupam realmente o mesmo espaço. Deus não permitiria. O Espírito Santo está na vida de uma pessoa, o diabo não pode usar. Então está faltando alguma coisa muito mais importante do que esse enfrentamento todo. Porque se ela é uma serva de Deus, convertida, salva, remida pelo sangue de Jesus, o diabo não tem poder para adentrar no corpo dela. Não acredito que um cristão possa ficar possesso. Agora, opressão é uma coisa e possessão é outra. A opressão se dá pela pressão que vem de fora para dentro. Agora, no caso da possessão, é de dentro para fora. Então, ela não pode estar possessa porque a possessão se dá de dentro para fora. A opressão de fora para dentro. Então, está acontecendo algo fundamental aí. Ou seja, se ela é crente em Jesus Cristo, ela não pode se manifestar. O demônio não pode usá-la. Quem tem que usá-la é Deus, o Espírito Santo. Paulo, quando chega a dizer, porque estou certo, ele diz, eu tenho convicção plena de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades podem nos afastar do amor de Deus que está derramado em nossos corações por Cristo Jesus. Então, nada pode adentrar ao corpo de um servo de Deus que vive na presença de Deus. E vive não tem como. Não tem como. Agora, se a pessoa está fragilizada, aí começa a dar brecha, e a Bíblia diz lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, não deis lugar ao diabo, porque 1 Pedro 5, também no versículo 8, diz que o diabo anda em vosso derredor. Mas ele não pode ocupar um corpo de um crente lavado e remido, não pode. Liberto não pode, porque a irmã falou certo. Se está liberto, está liberto. Agora, se a pessoa se afastou de Deus, ficou buscando o culpado e se sentindo assim fragilizado demais, entregando-se literalmente a essa fragilização e essa debilidade, então permitiu, talvez se afastou de Deus, aí permitiu essa brecha. Aí o diabo está enganando ela, que na verdade ele não pode, a palavra do diabo não pode sobrepor a palavra de Deus. Para entender, companheiros, e explicar aos nossos queridos e amados ouvintes, eu vou fazer um parênteses aqui para poder ajudar pedagogicamente ajudar o entendimento de todos, né? Quando a gente fala de alguém que tem Cristo, nós estamos falando de uma pessoa convertida, correto? Estamos falando de uma pessoa que teve de fato um encontro com Jesus Cristo. E pode haver uma diferença entre alguém que teve uma experiência e o encontro. A Hebreus 6 vai falar de muita gente que teve experiência. Estou fazendo essa diferença que a gente pode ir a algum culto, qualquer pessoa pode ir a um culto, ver uma mensagem, uma música, enfim, ter uma experiência, uma coisa bonita, arrepia, entendeu? Treme, chora profundamente, entendeu? Dá até a impressão de que alguma coisa aconteceu. É por isso que
algumas pessoas erram nos critérios para identificar, olha, como é que foi o culto hoje? Foi uma choradeira, deve ter sido longo, entendeu? Tava tão longo que as pessoas choraram querendo ir embora. Os critérios são complexos pra gente analisar. É verdade. E a diferença de uma pessoa que teve um encontro. Jesus estabeleceu um princípio, disse que pelos frutos conhecereis. O resultado, para que revela que uma pessoa de fato teve um encontro e não apenas uma experiência, são os frutos. Mas pode ser que algumas pessoas vivam dentro da igreja já há 500 anos e ainda, pergunto a vocês, é possível que essas pessoas que ainda que vivam na igreja 500 anos, pode ser que elas ainda não tenham tido uma conversão, um encontro com Deus? Claro. Tá certo? Tá certo. E fora isso, aí, junto com isso aí, aquele negócio do encontro fugaz, entendeu? Quer dizer, que não é nem um encontro, é uma experiência, uma coisa passageira, que é impactante. A pessoa fica enlouquecida, mas é a parábola do semeador conta que verdade. Recebe com alegria, mas vai embora rapidinho. Depois vai sair. Na verdade, JR, eu ia até logo que o pastor Paulo terminou, eu ia entrar para justamente falar disso. É o crente Nicodemos, né? É o cara que está dentro da igreja, né? E é religioso demais, mas ele não teve um nascimento. Ele não nasceu da água, ele não nasceu do Espírito, ele não teve um novo nascimento. E aí ele quando começa a acontecer uma série de situações, até mesmo como esta que nós estamos debatendo aqui, ele vai entrar em conflitos, né? Por que isso está acontecendo comigo? Porque ele não teve um novo nascimento, ele nasceu da água, ele não nasceu do Espírito, e o próprio Jesus falou para os discípulos que andou com ele, teve experiências pessoais com ele, mas quando Jesus é assunto aos céus, ele fala, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o crente precisa nascer de novo e ser revestido do poder do Espírito Santo para suportar tudo que no mundo terreno existe no mundo espiritual. Mas é isso aí, o pastor, é o seguinte, o que o JR falou aí é o seguinte, pessoas que estão no culto, vão na igreja, não perdem um culto. Eu conheço pessoas que vai de segunda a segunda nos cultos, visita todas as orações, todos os trabalhos, todos os montes do Rio de Janeiro ele conhece, sendo que não tem fruto. A vida dele, você olha assim, você não vê fruto nenhum, fruto do Espírito ele não tem. Então essas pessoas têm uma brecha aberta para o diabo. Crentes que estão dentro da casa do Senhor e estão com Bíblia na mão, né? Bíblia não, eu conheço muitos de Bíblia na mão, mas que a vida dele não condiz. Não condiz, porque ele não tem uma vida de santidade. Né? O diabo não entra no corpo do crente lavado, remido do sangue de Jesus, liberto. Agora, existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que são religiosas, estão ali, vão no culto, bate palma, tô arrepiado, e fica nisso, entende? E não tem uma vida nova com Deus, não tem. E o Evangelho diz que o Espírito volta. Se achar a casa vazia e adornada, ele chama. Já não chama. Nós temos um caso na Bíblia, que é o Simão, aquele mágico, que se converteu, e diz a Bíblia que ele estava de contínuo com os apóstolos e vendo as manifestações de Deus, mas não estava convertido. Até que um dia, quando ele viu os apóstolos impondo as mãos, as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, e aí a Bíblia lá em Romanos vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então ele quis comprar aquele dom. Até porque ele viu a ligação entre a mão que ele usava, né? E a mão dos apóstolos. Então ele falou, poxa, é isso que eu quero, ter esse poder. Aí Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Quer dizer, não houve ali uma condenação, mas uma palavra de advertência muito séria. Ou seja, você tem que se converter. Ele falou, irmãos, orem por mim para que esta palavra que foi proferida não tenha efeito na minha vida. Ele acaba se convertendo ali. Então tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não se convertem. Ou seja, porque a conversão ela é um processo instantâneo, porque a pessoa muda de vida. É o caso de Zaqueu. Agora, se está ali, não tem um comprometimento com Deus e está vivendo uma vida dúbia e dupla, o que acontece? O diabo se aproveita dessas situações, porque não é possível um crente que o Espírito Santo de Deus habita nele ser possuído pelo demônio. Esse negócio, o Espírito Santo saiu, o diabo, não existe isso. Quem é crente mesmo, ele é introduzido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, no corpo místico de Cristo. Ele passa a fazer parte da família de Deus. Ele agora está mudado, transformado.
Então, não tem essa possibilidade. Se uma pessoa se manifesta, ou das duas, uma. Ou é uma crise emocional, porque isso também é possível. Várias experiências de missionários, de pastores, que eu já participei, já vi, pessoas que têm crises. E você pensa que é demônio, não é. Na minha igreja eu tive um caso lá de uma mulher que aparentemente se manifestou e todo mundo querendo expulsar o demônio dela. Eu abracei aquela senhora. Eu abracei e perguntei a ela, diz pra mim assim que Jesus é o teu salvador, e ela disse com absoluta clareza, eu abracei, ela precisa só de um abraço. Ela só precisa de um abraço. E às vezes nós entendemos, uma crise emocional pode levar a essa sugestão de que está sendo demoniada, ou que está sendo possuída por um demônio. Então, o diabo está enganando-a duas vezes, né? Agora, na verdade, se ela crê que Jesus é o salvador dela e viver uma vida de santificação na presença de Deus, essas coisas todas vão, inclusive o trauma, ela pode ser curada, inclusive hoje na oração, a gente orar para ela, para Jesus curar desse trauma pós-parto, pós-aborto, pós-aborto. Ouvinte dizendo o seguinte: errais por não conhecer as escrituras, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa irmã está passando por isso, não conhecer a palavra. Se ela conhecesse, saberia que o inimigo tem que fugir diante do servo de Deus, tem que capinar mesmo, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte de Itaboraí dizendo: minha ex-sogra também fez trabalhos de bruxaria para mim. Por isso meu ex-marido passou a me bater e acabamos nos separando. Tempos depois ela me ligou chorando e confessando que tudo o que acontecia era por causa do que ela fazia e me pediu perdão. Não guardei mágoas, já a perdoei, até porque ela é a avó dos meus 2 filhos. Outra ouvinte de Costa Barros dizendo: se o cristão não estiver na posição, a bruxaria pode gerar problemas sim, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. De Mesquita, outro ouvinte dizendo: se o cristão estiver na presença de Deus, nenhuma bruxaria vai alcançá-lo, mas se ele der brecha pro inimigo, pode acontecer. De Anchieta, ouvinte dizendo: se a pessoa for crente mesmo, estiver andando corretamente, não, mas se estiver na prática do pecado, acredito que pode sim gerar uma onda de azar. É o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero continuar ouvindo a sua opinião. Outro ouvinte nos diz o seguinte: olha, eu tenho uma prima que é evangélica há muito tempo, né? Mas volta e meia ela cai manifestando. Outro dia ela veio orar por mim, pelo meu filho, porque estávamos passando por um problema. E ela caiu e manifestou. E eu e meu filho é que tivemos que impor as mãos e expulsar. Por que isso acontece, hein? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Na 93 FM. J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. Pesquisa é a seguinte: você acredita aí que uma bruxaria pode gerar uma onda de azar na vida do crente? Por telefone, 83% dos nossos ouvintes afirmam que não acreditam nisso. E no nosso site, 80% deles também não acreditam. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Que bênção estar com você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. E nesse ano vou estar com você. Eu amo a 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Já com a gente também o pastor Vander Gomes, da Primeira Igreja Batista do Recreio. Pastor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores aqui. Tava preso ali no engarrafamento terrível, mas cheguei, graças a Deus. Bom tê-lo de volta, meu querido irmão. Já a mesa aqui composta pelo missionário Vanderly, pelo pastor Paulo Afonso Generoso
Generoso, o pastor Sérgio Nonato. Estamos conversando aqui sobre uma de nossas queridas ouvintes. Daqui a pouquinho eu conto uma vez mais aqui, leio o e-mail para você que já chegou com o rádio já tocando aqui o nosso debate de hoje, chegando aí do trabalho, chegando em casa, ligou o rádio agora, que Deus te abençoe, muito obrigado aí pela sua audiência, viu? Já leio outra vez aqui, mas vamos responder essa ouvinte aqui que tá acompanhando aí, não vou nem dizer o bairro dela para evitar, ouvinte dizendo, eu tenho uma prima que é evangélica há muito tempo, né? Mas volta e meia ela cai e fica manifestando. Outro dia ela veio orar por mim e pelo meu filho, porque nós estávamos passando por um problema. E ela caiu e manifestou. E eu e meu filho é que tivemos que impor as mãos e expulsar. Por que isso acontece, hein? Pergunta a nossa ouvinte. Eu creio, JR, que essa irmã não está liberta. Porque ela foi causar um outro problema, quer dizer, aumentou o problema. Porque se tinha um problema nessa casa, o problema ficou pior. Porque a criança até que teve que entrar também para orar junto com a mãe, essa irmã não está liberta. Você diz que liberta, deixa eu entender. Livre desse demônio, dessa perturbação, não está, entende? Então dentro da sua lógica, ela não é nem convertida. De jeito algum, não tem como, entende? Não tem como, né? Porque ela não tem libertação de vida, ela não tem, como é que pode uma pessoa que é crente lavado no sangue de Jesus, está pegando demônio todo dia, toda hora? Alguma coisa está errada na vida dessa irmã. Ela não tem a presença de Jesus, tanto é que o diabo está se manifestando nela. E a ouvinte usa uma expressão volta e meia, né? Que ele está sempre. Volta e meia, dá uma volta e meia, pum, dá uma volta e meia, pum. Essa ideia de que rotineiramente isso acontece, não é isso? É isso aí. Estou lembrando que a gente viu dele. O assunto até cômico, né? É impressionante, né? Ouvinte dizendo, gente, depois de um aborto espontâneo, eu percebi que algo muito estranho estava acontecendo comigo. É o e-mail sobre o qual nós estamos debatendo hoje. Nunca passei por tantos problemas em todas as áreas da minha vida. Foi aí que descobri que a minha sogra faz bruxaria para me destruir. Ela descobriu isso, já disse aqui aos nossos ouvintes, que ela manifestou e nessa manifestação o inimigo disse pro marido dela, olha, está acontecendo porque a sua mãe fez bruxaria, etc, etc. É o que conta a nossa ouvinte no seu e-mail, né? Confesso que estou morrendo de medo dela é a sogra, e de suas bruxarias. Ela me entregou na mão do diabo, ele está brincando comigo. Como me livrar disso? É possível que uma bruxaria destrua a vida de um cristão? O que devo fazer para que o diabo não mais ataque a minha vida? Pergunta esta nossa queridíssima ouvinte. Eu trago de volta aqui com os 4 microfones abertos. JR, eu não creio na possessão demoníaca de crentes. A Bíblia é muito clara quando diz que nós somos selados com o Espírito Santo. A palavra selo é uma marca irrefutável sobre a vida daquele que crê. 1 João capítulo 5 diz que o maligno não toca num filho de Deus, naquele que tem o selo do Espírito. Então eu não creio na possessão demoníaca de um crente. Se uma pessoa fica possessa pelo demônio, é porque ela ainda não teve, na minha visão bíblica e teológica, não teve uma experiência de conversão, não tem o Espírito de Deus. Por outro lado, a Bíblia também diz que nós precisamos vigiar. Satanás, ele nos ciranda, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele não toma o corpo de uma pessoa crente, mas ele pode armar várias armadilhas, né? Criar vários processos opressores, situações, e isso tudo requer que nós estejamos sempre vigilantes na vida cristã. Então, eu vejo o seguinte, se uma pessoa, essa ouvinte que escreve, está desesperada, qual é o antídoto, qual é a defesa que ela pode ter contra as artimanhas do inferno? É estar junto com Deus, é se converter a Jesus Cristo e ter o Espírito Santo nela. E estar sempre vigilante, em obediência, andando na palavra, vivendo em oração, que certamente as artimanhas diabólicas não terão domínio, nem qualquer bruxaria terá domínio sobre a vida dela. A Bíblia diz em 1 João 2,14, jovens, eu escrevi isso a vocês, porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Então, se a palavra do Senhor
não estiver em nós, se não houver no cristão, isso é um despertamento a todos os ouvintes, se não houver no cristão esse desejo de conhecer a Deus através da sua palavra, os cristãos vão ficar à mercê das artimanhas do maligno. Agora, se a palavra de Deus estiver em você, você estuda a palavra de Deus, você conhece Deus através da palavra, não através de testemunho, não através de histórias que se ouvem por aí de altar, não, da palavra de Deus, o maligno não vai poder tocar. 1 de João capítulo 4 também, versículo 4, diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O que está no mundo? O próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. E se ele está morto no maligno, o maligno é o Deus deste século, o Deus desse sistema, deste mundo. Mas ele não tem poder. Tanto que a orientação bíblica não é para a gente expulsar o demônio. Não tem um texto no Novo Testamento que fala de expulsar demônio de crente, de cristão, mas fala de resistir ao diabo. Por quê? Porque ele vai fazer, como disse o pastor Wander, todas as formas possíveis para atacar. Então, sofrer opressão é uma coisa, porque opressão é sofrer pressão de. Então, o inimigo, ele pressiona a gente de várias maneiras, a ponto de Paulo, lá em 2 de Tessalonicenses 2:18, diz que queria visitar os irmãos de Tessalônica e não pôde, porque o diabo o impediu. Então, o diabo impediu Paulo de visitar os irmãos. Então, ele pode fazer opressão, mas não pode possuir um corpo que é templo do Espírito Santo. Agora, também, JR, existe as situações, como eu já disse, quer dizer, se a pessoa tem um problema psicológico, ela pode se achar assim. Já aconteceu um fato numa igreja em que o pastor, uma pessoa se manifestou, o pastor deixou os diáconos expulsando o demônio e foi embora para casa. Expulse o demônio. Quando o pastor estava chegando em casa, o diácono, pastor, já fizemos de tudo aqui e não resolveu. O pastor voltou lá, a irmã já orou, já expulsou, você também? Você já expulsaram o demônio saiu, então chama o camburão. Quando falou chama o camburão, o cara levantou o bronzinho na hora. Aquilo era apresentado, né? Então, existem essas armações. Pessoas que também estão manifestando uma manifestação que não é demoníaca, é puramente uma crise emocional. A gente até identifica em algumas situações a carência, a fragilidade humana no sentido da carência, o desejo de ser o centro das atenções, desejo de ser visto. Desejo de ser observado, né? Tem pessoas que têm isso em extremo, tem isso num nível top, altíssimo, e até por conta disso observa e vê que alguém manifestando tem todos os cuidados, tem atenção, depois tem abraço, depois tem isso, tem aquilo, eu quero isso aí. É uma loucura, minha gente, porque é um ato absolutamente insano. Ninguém em sã consciência, com juízo equilibrado, vai dizer assim, eu quero isso, mas precisamos considerar, como disse o pastor Paulo, essa possibilidade. Mas tem pessoas, JR, o seguinte, que às vezes está em casa sozinho, não tem ninguém, não tem plateia vendo, e ele se manifesta. A gente está dormindo, manifesta dormindo. Não, mas aí nós estamos falando de manifestação mesmo. Aí é diferente. Nós estamos falando de manifestação, ele está falando do emocional. Isso eu já vi, que eu trabalho na área de libertação, eu já vi muita presepada. Não é isso, pastor Paulo? Estou falando do emocional. Muita palhaçada que eu já vi, e continuo vendo por aí fora, muita presepada, e principalmente em certos cultos que a gente vai, de oração, trato de cultinhos, coisas assim inventadas, sabe? E de pessoas que inventam, olha, é uma coisa há terrível, pessoas até, missionária, que falam, eu queria ouvi-los também, que parece que é um estímulo, tá certo? Há pessoas que dizem, e eu trago essa palavra aqui para ouvi-los a respeito, de que parece que em alguns cultos isso é estimulado, ou seja, tem que ter manifestação. É tipo para dar um ibope, tá certo? Assim, né? Entendeu? Eu vou usar, não vou usar a expressão, mas ok? Então, como é que vocês leem isso? JR, como é que vocês interpretam isso? É verdade. Isso acontece mesmo? Acontece até no fato da realidade das coisas espirituais. Você quer a presença do diabo, é só chamar. Né? Se você ficar o tempo inteiro, o culto tem que ser uma expressão de adoração a Deus. Mas as pessoas transformam o culto numa expressão quase de adoração ao maligno. Fica um espetáculo, um show. E vocês tocaram aqui muito bem a questão dos aspectos psicológicos nesse processo. Eles são reais, existem isso. E existem ainda, JR, problemas de fundo neurológico. Eu já passei uma experiência com uma pessoa que aparentemente tinha nela uma possessão demoníaca. Era um caso complexo
E depois eu vou resumir aqui um trabalho de muito tempo, de meses com aquela pessoa. Nós constatamos que ela tinha, claro, foi o médico que fez isso, ela tinha uma espécie de epilepsia raríssima e que provocava nela um distúrbio em que ela perdia a consciência, transfigurava o rosto, ela espumava pela boca, tal e etc. E ela chegou em nossa igreja dizendo o seguinte: pastor, eu não aguento mais apanhar. Eu falei, mas apanhar de quem que você apanha? Eu apanho em igreja, porque eu tenho um problema, eu não sei o que é o problema que eu tenho, e as pessoas dizem que é demônio, e em algumas igrejas que eu tenho ido, até agressão física eu já sofri, porque o demônio não sai. E depois de muito tempo trabalhando com aquela moça, vendo o sofrimento, ela era uma moça casada, que tinha medo inclusive de ter um filho, porque tinha receio daquele filho cair ao chão, quando ela tivesse aquele problema que ela perdia a consciência dela e ela se debatia muito. E a igreja enviou aquela moça a um tratamento neurológico e foi certificado essa epilepsia, que com uma medicação, uma fórmula medicamentosa, ela nunca mais teve aquele problema. Quer dizer, demônio não sai com remédio, demônio sai com oração. Não era demônio, era um problema neurológico. Então você tem a possessão demoníaca, que é verdadeira, você tem aspectos psicológicos que você mencionou, pastor Paulo também mencionou, que são reais, a questão do exibicionismo ou da tentativa de chamar a atenção para si, e você ainda tem problemas de fundo neurológico que são reais e que se confundem muitas vezes com problemas de possessão demoníaca. Aí tem que entrar o discernimento. Eu ia falar isso agora. O discernimento do espírito, para você entender o que está atuando ali. O problema da liderança, muitas vezes, não buscar em Deus os dons espirituais, que dentre eles é o discernimento de espíritos, e aí causa isso aí. A pessoa está dentro da igreja, apanha e não sai, está doente, está com problema. Não, de jeito nenhum. E aí as agressões, por quê? Falta discernimento de espíritos nas lideranças. E JR, uma coisa interessante é que a gente às vezes foca o dom de discernir os espíritos só em espíritos demoníacos, quando na verdade, na realidade, o dom de discernir os espíritos discerne os espíritos das pessoas. Porque ele é muito abrangente, ele vai além de discernir espíritos demoníacos, porque esse é o dom que todos nós tínhamos que estar buscando. Eu busco esse dom durante toda a minha vida, ou seja, para mim não ser vitimado ou enganado por uma espetacularização. Isso. Porque hoje o que mais se vê é isso, as pessoas vão entrevistar o demônio, as pessoas querem tornar o demônio, quer dizer, como é que eu vou permitir o demônio falar no púlpito da minha igreja? Em momento algum, quando alguém, se alguém se manifestar, tem que levar para o gabinete ou para a secretaria para lá expulsar aquele demônio. Eu não dou ibope pro demônio. Então hoje as pessoas querem dar ibope, porque isso também dá ibope. Ouvinte dizendo: perfeito. Minha sogra não aceita o casamento dos filhos, vive fazendo bruxaria para as noras e tentando jogar uma contra a outra. Deus sempre nos mostra o que está acontecendo e quebra o laço. Mas é uma situação complicada, porque na frente dos filhos ela trata todo mundo bem e por trás deixa claro que não quer a nossa felicidade. Como conviver com alguém assim e ainda receber em sua casa? Pergunta a nossa querida ouvinte, que parece ter uma grande oportunidade para abençoar, embora seja muito difícil. Sim, é verdade. Essa situação aí, JR, é uma situação difícil, mas o amor, né? Olhar aquela vida como uma compaixão, uma alma que precisa ser salva, liberta. Se você não colocar o amor e deixar o conflito, deixar a situação familiar tomar conta, vai virar raiva, vai virar, né? Agora, se você olhar com amor e falar, caramba, essa minha sogra precisa de libertação. Ela não sabe o que faz, amar, né? Ela tá fazendo porque ela vive numa escuridão. Ela tá nas trevas. E essas pessoas já descobriram como resolver o problema. Elas estão em Cristo, Cristo sempre revela a situação. Elas têm que ter misericórdia e ouvinte de Cordovil dizendo: a Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento e que maior é o que está em nós, então somos mais que vencedores. Eu não creio que o cristão tenha azar por causa de bruxaria. De Nova Iguaçu, ouvinte dizendo: se ela acredita que a sogra faz algo para ela ou fez, que ela busque a Deus dobrando os joelhos, jejuando, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Ao final,
eu queria pedir a vocês palavras objetivas e claras sobre esse assunto, né? A ouvinte diz: como me livrar disso? É possível que uma bruxaria destrua a vida de um cristão? Já conversamos a esse respeito. Aí ela diz: o que devo fazer para que o diabo não mais ataque a minha vida? Não atacar a sua vida, eu tenho a impressão que posso responder pelos irmãos, impossível, né? Não atacar a sua vida, simplesmente a glorificação. Ou seja, morrer está na presença de Deus. Até lá, é guerra, não é isso, companheiro? É guerra pura. Agora, como que a pessoa se blinda? Como é que ela se prepara para enfrentar esse tipo de ataque que acontece o tempo inteiro? Como é que ela lida com este assunto? Já falamos aqui, só agora aquela palavra final para fortalecer esse revestimento que vocês compartilharam e tudo mais. Olha só, não baixar as armas espirituais, que elas são poderosas em Deus para anular o sofisma, para quebrar fortalezas. Então ela precisa se revestir em Deus. Esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que possa resistir, né, o dia mal, o ataque do maligno. Aí vai ter uma derrubada de muralha aí. Outra coisa, eu estava muito assim, pensando firme no que o pastor Paulo Afonso Gerando falou, e eu tenho visto também, JR, já vou falar dessa coisa aqui bem rápido, que em muitos lugares, em muitas igrejas, há pessoas querendo ver pessoas caindo o tempo todo. Isso há muito, eu tenho visto isso. Pessoas que oram, empurram as pessoas, já vi por diversas vezes, vai orar, bota a mão na cabeça da pessoa e a pessoa vai virando, e aí cai, caiu, tal. Há um certo folclore nessa área aí também, né? Mas eu quero dizer para essa irmã o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se tem uma fortaleza aí de macumba, né, se você acha que é a sogra, que não sei o quê, irmãzinha, as armas do Senhor na sua vida é poderosa para destruir tudo isso, e vai destruir. Você vai vencer essa guerra orando, buscando a Deus, colocando a sua vida no altar, e daqui para frente vai ser bênção. Você vai ter um filho, vai ter mais filhos, vai ser bênção pura. Eu creio assim, que nada vai atingir a partir do momento que você buscar a Deus. JR, eu queria deixar uma palavra bem simples para essa querida irmã: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Então, sujeitar-se é obedecer a Deus, viver uma vida de santificação na presença de Deus, se converter de verdade, entregar sua vida, sujeitar a Deus. O diabo não tem poder, ele vai fugir mesmo. Perfeitas palavras, concordo com tudo que foi dito. Minha irmã, se você é convertida, vigia e ora, e o Senhor já te deu a vitória. Muito obrigado aos companheiros, participação, palavra, orientação aos nossos maravilhosos ouvintes, sempre muito bom estarmos juntos. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles acreditam que uma bruxaria pode gerar uma onda de azar na vida do crente. A gente encerra por telefone com 80% dos ouvintes dizendo que não acreditam, e na internet 77% deles também não acreditam. Os nossos ouvintes, muito obrigado, queridos ouvintes, e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui, minha gente, no nosso debate 93. Vamos aqui ao nosso golaço e ao nosso gol contra de hoje. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Contra. O nosso gol contra de hoje, minha gente, diz o seguinte: uma mulher matou o marido, um sargento da polícia, com 7 tiros durante uma briga dentro de casa em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, durante uma briga, o sargento Gilmar Domingos das Neves, de 41 anos, teria agredido a esposa com coronhadas na cabeça e a ameaçado com uma pistola. Assustada, a mulher pegou outra arma e efetuou pelo menos 7 disparos contra o marido. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A suspeita foi autuada em flagrante por homicídio simples. É a notícia que temos. Essa semana nós estamos falando sobre o amor. E o gol contra é a essência da ausência desse amor, do desamor, né? Já falamos várias vezes aqui sobre a questão do amor de muitos esfriando.
Já lembramos aqui que se é de muitos, não é de todos, que pode haver uma resistência amorosa para poder resistir a essa onda toda que aí está, mas o fato é que este é um dado que mostra que numa briga de um casal houve agressão física e depois arma para cá, arma para lá, sete tiros. Se for uma pistola, o pastor que é mais habituado a isso aí, foi policial. Bom, a arma automática, aperta certeza. E vai, né? Se não for, são sete tiros. Na verdade é semiautomática, ela vai apertando e ela vai se carregando então, às vezes até na euforia do momento, a pessoa atira sem ter noção que tá dando 7 tiros. O que eu vejo, o que eu vi aqui, na verdade, nessa ocorrência, é uma mulher agredida, debilitada, mais frágil, quando consegue alcançar algo para se defender, ela perde ali por um momento a noção do que está fazendo por ordem da defesa. E ela, é o que você falou, começa a apertar, ele ainda reagindo, porque geralmente as pistolas, depende do tipo de pistola, 9mm, a 765, a 380, ela não tem poder de impacto, ela é perfurante. Então o que acontece? A pessoa vai dando os tiros, ela não toma aquele impacto de derrubar. Então, naturalmente, o marido ainda tomado pela ira, né? Deve ter tentado ainda avançar, há uma possibilidade. E o fato é que é briga dentro de casa, ausência de amor, de diálogo, de conversa, você total vê que absoluta, ele começa agredindo, dando porque o amor não mata, nessa né? mulher, né? O amor não mata. E isso é a realidade, infelizmente, na vida de muitos casais aí, todos os dias, né? E gera-se isso aqui. O contra aí é o ódio, né? O ódio que tá nessa família, em muitas famílias no Brasil. Como aconteceu, a gente não sabe, né? Uma possibilidade é essa aí. A matéria, né? Ela nos ajuda a ter essa interpretação, que diz que ela ameaçada, né? Assustada, a matéria tá contando, a matéria já nos leva a achar que a mulher é a vítima, né? Que ela é autuada no homicídio simples, porque até a interpretação de quem autuou, defesa, né? Mas ela não vai alegar legítima defesa. Não vai alegar. Porque ela deu 7 tiros e aí perde a legítima defesa. Entra o emocional, o psicológico, o que vai ser muito difícil. Essa mulher deveria já estar há muito tempo já vendo já com esses problemas de debater dele. Muito obrigado aqui aos companheiros. Vamos aqui ao golaço. Tem gol contra, mas também tem golaço. Graças a Deus. Golaço! Um policial militar conseguiu salvar um motorista. História estranha, viu, gente? Após um acidente nessa terça-feira, no interior de Goiás, na cidade chamada Mineiros. Segundo o cabo Walter Martins, o condutor do veículo capotou após ultrapassar a sua moto. Quando parou para socorrê-lo, viu que a vítima estava com a cabeça sobre um pedaço de melancia e sufocando com a polpa da fruta. Diz ele, eu vi que ele estava sugando o caldo e com muita dificuldade para respirar, com a cabeça dentro da melancia. Tentava falar com ele, mas ele não respondia, estava inconsciente. Então retirei o rosto de dentro da fruta e ele de dentro do carro, até que os bombeiros chegassem, declarou. Assim que os militares chegaram, levaram o condutor de 39 anos para o hospital. Segundo a corporação, ele passa bem, seu estado é considerado estável e não corre risco de morte. Que legal, que maneiro. E nessa Copa nós vimos nas arquibancadas pessoas com melancia, mas não com ela assim, com caldo, essas coisas tudo. Parece que melancia dentro do carro, de alguma forma, quando o carro capotou, a melancia tá lá atrás, vai pra frente e coincidiu de estar exata. Por isso que eu falei com a história estranha, né? Quando bateu e caiu, como se fosse um airbag. Até de alguma forma pode aliviar. Porque ela parte e ele fica com a cabeça dentro da polpa, que traz ali, inclusive, o líquido, né? Que pode ajudá-lo. Pode ajudar. É uma situação realmente impressionante. Um gol de melancia. E o policial foi lá ajudar, esse é o ponto, né? Foi lá ajudar. Não é isso? O golaço tá aí. O policial, a atitude rápida do policial, que por um momento ele podia até achar uma melancia não vai matar, né? Mas uma morte de melancia seria estranho, e a atitude dele. Agora, é complicado, em alguns casos as pessoas orientam para não mexer no corpo, tá certo? Quer dizer, tirar o negócio da cabeça, isso é uma coisa. Tirar do carro, se a pessoa teve algum tipo de lesão
especialmente na coluna vertebral, ela pode ocasionar uma pior, porque como é que puxa a pessoa? Se a pessoa está com algum, por isso que coloca colete, por isso coloca naquela maca, entendeu? Que o cara fica travadinho ali, o cara não se mexe, porque não se sabe até que ponto. Então, ele fez isso, naturalmente deve ter sido treinado para isso, claro, mas é uma questão, a não ser que você ligar de incêndio, o carro tá pegando fogo, aí depende do contexto. A realidade é que vai definir a ação. Qual é a orientação? A primeira visão do policial, a orientação é que quando chega no local, para o leigo. Pro leigo é não tocar. Não tocar porque vai mexer, é o que você falou. Tem uma vértebra, fura o pulmão, fura o coração. Então, assim, é melhor não tocar. Agora, pro policial, ele analisa os fatos quando chega no local. Existem alguns fatos que nós analisamos quando chegamos no local e há condições, às vezes, de você, com cuidado, retirar o corpo. Mas aí, se não tivesse policial ali na hora, como é que ia acontecer? Tirava a melancia da rosto, aí teria a melancia, tinha que ser tirado. Isso aí não teria dificuldade. Teria dificuldade. Tiraria a melancia, chamaria o SOS ali. Muito bem, obrigado, companheiros, pelas palavras aqui no nosso golaço e do nosso gol contra de hoje. Essa, minha gente, é a Copa que não acaba dia 13. Dia 14 também tem Copa, essa aqui, ó. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo, tenho percebido que virou moda em nossas igrejas frases como fala Deus. Aí outro diz assim, é por aí. O outro diz, olha aí, hein? Desse jeito, né? Durante as pregações. Porém, percebi, diz o ouvinte, que não são simples palavras, mas sim formas de acusar outras pessoas de seus erros. Geralmente quem fala é porque soube de algum problema de um dos irmãos. Aí o pastor tá pregando. E aí a pessoa fala assim, olha aí, hein? É por aí, hein? Diante disso me questiono, será que estamos vivendo uma falta de amor? O prazer de acusar o outro faz com que nos sintamos melhores diante de nossos erros e falhas? Como não perder de vista que diante de Deus ninguém é melhor que ninguém? Como aceitar as diferenças e até os erros do outro de forma que vivamos em real amor? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Wander, muito obrigado, meu querido, forte abraço. Obrigado, JR, obrigado aos nossos ouvintes, aos debatedores, um grande beijo para a Primeira Igreja Batista do Recreio. Maravilha, missionária Vanderly, obrigado, querida. Obrigado, JR, obrigado, Marcela Bastos, obrigado a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, mando um abraço para meus filhos, para minha netinha Camila, meu filho é Dona Irã e Dona Gerson. Muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado a você, JR. Eu quero mandar um abraço para a Juventude Betel, que hoje inicia o seu Congresso de Jovens do Bem às 19h30. Todo o pessoal de São Gonçalo está convidado. Congresso da Juventude Betel 2014. Jovens do Bem é o lema lá dos nossos jovens, né? Queria mandar um abraço para Alexandre Manuel, que está à frente dessa abençoada juventude lá da Assembleia de Deus Betel. Maravilha, obrigado, pastor Sérgio Nonato. Muito obrigado, JR, a rádio, a todos os debatedores. Mandar um abraço aí pra nossa igreja, pra nossa irmã Tatiane, que tá me aguardando lá pro almoço. Olha Tatiane, aí. Tô chegando, hein? Olha aí. Isso aí. E mandar um abraço aí pra minha família. Deus abençoe. Muito obrigado a você, ouvinte amado, dizendo que você pode acessar o nosso Debate 93 também pelo site debate93.com.br, debate93.com.br. Esse é um site novo, onde nós temos ali um grande arquivo com vários debates, onde você pode ouvir de novo, você pode procurar pela data, você pode buscar por um assunto específico, também pelo nome de um dos nossos debatedores, e assim você pode não apenas ouvir outra vez, tá certo? Ouvir outra vez, como você pode comentar e compartilhar, colocando nas suas redes o link, e aí uma pessoa querida, vai que alguém que você conhece diz assim, olha, eu conheço gente que precisava ter ouvido um debate como esse de hoje. O de hoje, a partir das 19 horas, vai estar disponível no nosso site, você pode acessá-lo, compartilhá-lo também. Anote aí, debate93.com.br, debate93.com.br.
Estamos juntos no Debate 93. Nós vamos orar juntos, companheiros, e vamos apresentar o tema de hoje diante do nosso Deus em oração, pedindo ao pastor Wander, por gentileza, para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias. Durante a Copa nós temos orado por vários países, dentre os 32 que aqui estão. Hoje nós vamos lembrar da Inglaterra e da Costa Rica em nossas orações. A Inglaterra, segundo uma pesquisa feita por lá, com base aí em 50 mil entrevistas, essa pesquisa aponta que em 2030 ela deixará de ser um país cristão. O estudo constatou que desde 2004 o cristianismo perde anualmente a média de 500 mil fiéis. Anualmente. Declínio de 7,6%. No mesmo período, houve o aumento anual de 750 mil ateus e agnósticos. Se não fosse a imigração, gente que vai para lá, a queda de fiéis do cristianismo seria ainda mais acentuada. Outro país pelo qual nós vamos orar é a Costa Rica. A Costa Rica vive um instante parecido com o nosso, no sentido de manifestações contra as leis que querem legalizar o homossexualismo e o aborto. Segundo pastores costarriquenhos, o objetivo dessas campanhas é combater os ataques à família costarriquenha gerados por ativistas que promovem a legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo e o aborto, além da fertilização in vitro e da chamada pílula do dia seguinte. Pela Inglaterra e pela Costa Rica nós vamos orar e em seguida eu toco um pedacinho de uma das canções cristãs que a gente está tocando todos os dias aqui dos países que nós mencionamos, e hoje nós vamos ouvir um pedacinho de uma canção da Costa Rica aqui no nosso Debate 93. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos este momento de debate, te agradecemos pela provisão de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque Ele nos guarda, porque Ele é o Senhor de cada um de nós. Eu te peço por esta ouvinte que para cá escreveu, que ela e tantos outros possam ser libertos das garras do inferno e que firmes em Cristo possam resistir às artimanhas de Satanás. Ó Deus, abençoa as nações, abençoa especialmente a Costa Rica e a Inglaterra, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que eles possam se voltar para Jesus, que eles possam, Pai, reconhecer o teu poder e a tua glória. Abençoa também os enfermos, os enlutados, aqueles que estão nos presídios, que estão na dependência química. Tem misericórdia, ó Pai. Age sobre o teu povo, especialmente aqueles que nos ouvem agora, em nome de Jesus. O que Deus traz Amém. para ti é algo grande. Hoy comienza un nuevo tiempo, una nueva estación ya llegó, donde todo hoy ha sido restaurado. No más llanto, Dios quitó mi dolor. Hoy comienza un nuevo tiempo, una nueva estación ya llegó, donde todo hoy ha sido restaurado. No más llanto, Dios quitó